Olá, pessoal! Vamos falar sobre cura reconectiva e reconexão? Hoje eu estou aqui com a Malu. Prazer, querida, estar aqui com você. Prazer é todo meu. Primeiro, Malu, antes da gente falar da terapia, me fala quem é a Malu e como que a terapia entrou na tua vida. Então, eu entrei, a terapia entrou na minha vida quando eu era uma criança, porque os meus pais me trataram desde muito cedo com recursos ditos, alternativos na época, Então eu usava homeopatia, eu era benzida, tinha benzedeira. Quando vinha o médico, era um médico que vinha em casa, era um médico da família, Era uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje. E eu me apaixonei pela terapia alternativa e aos 18 anos eu comecei a buscar por conta própria, E aí eu conheci a bioenergética, conheci a acupuntura, mas não tinha como naquela época eu aprender isso, Então eu fui buscar outras coisas, mas sempre estudando essa parte alternativa, Um belo momento, eu já era formada em educação física e aí eu fui me inscrever para fazer faculdade de fisioterapia e tinha um cartaz dizendo acupuntura, curso, eu falei, uhul, vou fazer, E aí a acupuntura entrou na minha vida. Por um tempo eu fui professora de acupuntura no Rio de Janeiro. Até que em um determinado momento da minha vida, eu era empresária, em outras áreas que não era a área terapêutica, mas eu atendia, como terapeuta também. E eu decidi largar a parte empresarial. Eu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com gente. Eu decidi e nesse momento foi que o trabalho do Dr. Eric Pearl apareceu na minha vida. Eu vi um filme, nesse filme existia ele fazendo um trabalho, era sobre o Delivery Matrix, que hoje já tem em português, mas na época não tinha. E nesse filme aparecia ele falando sobre um menino que tinha se curado de algumas sequelas de uma paralisia, uma criança. E aquilo para mim me marcou muito, porque eu como fisioterapeuta sabia que aquilo não era tão simples assim. E aí eu fui buscar essa informação, Fui buscar e vi que ele tinha um livro sendo lançado em Portugal. Comprei o livro, Comecei a ler o livro, E no final do livro ele ensina como você começar a mexer com as frequências. E naquela época eu estava estudando hipnoterapia, estava fazendo cursos com a Beth Erickson e com outros profissionais e não dei muita bola. Mas num desses cursos, o instrutor que trabalhava com a Beth teve um problema de ruptura de cordas vocais. E aí eu perguntei se ele queria uma cura reconectiva, ele aceitou. E ele no dia seguinte estava falando. E ele não estava falando. E aquilo me impactou muito. Eu falei, uau, isso funciona, E foi aí que eu decidi ir de encontro à informação, E em Bogotá eu tive um encontro com ele com mais de 1.500 pessoas. Achei aquilo muito surreal. Eu falei, bom, já que é assim, vamos chegar cedo porque eu quero sentar na primeira fila, e assim foi, E quando ele começou a apresentar o trabalho e eu comecei a ver o que era, porque até então eu achava que era igual às outras técnicas que eu havia aprendido, E que aquilo dali não ia fazer muita diferença na minha vida. Quando ele a gente começou a entrar em contato com a frequência, E ele falou a seguinte frase, você já é o que você tem que ser. E aquilo foi muito impactante para mim, porque parecia que eu tinha levado um soco no peito, Eu tive uma expansão muito grande naquele momento, com aquele conjunto de coisas acontecendo, E a partir dali eu resolvi que era aquilo, que ele era a pessoa que me servia, porque ele disse que eu queria ouvir, Porque até então eu só ouvia que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que parar de comer carne, que eu tinha que meditar, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, para poder ter um resultado A, Y ou Z. E de repente ele fala que não tenho que fazer nada. Já está pronta? Tá, que eu só tinha que perceber quem eu era. E quando eu ouvi isso, eu disse, é isso que eu quero levar para as pessoas, libertação.
E aí cheguei em casa, comecei a oferecer cura reconectiva 10 minutos para as pessoas. E as pessoas começaram a ter resultados e eu falei, bom, é isso. E decidi trazer ele para o Brasil com mais outras pessoas, né? Fui eu, a Carla Quirim, o Rogério Pérez, a Silvana Cunha, que trouxemos ele a primeira vez, nós nos juntamos e vamos levar ele para o Brasil. E a partir daí eu decidi entrar na formação de mentores e fui mentora dele esses anos todos. E no ano passado eu fui agraciada, porque isso para mim é um presente, né? E eu fui agraciada com o convite dele para ser instrutora tanto da Reconexão quanto da cura reconectiva no Brasil. Então eu sou a primeira instrutora no Brasil. E você também, é a primeira e a única, né? E a única, e a única, pelo menos por enquanto, né? E também organizadora do evento. Então, assim, é muita responsabilidade. É uma coisa tão prazerosa, né? Ver as pessoas, né, poderem ter esse trabalho em mãos, né? E as pessoas poderem aprender, entender que isso é aprendido, não é um dom. Porque você pode aprender, o cara que nunca trabalhou com cura, que está ali na rua, pode aprender. Então, nós, seres humanos, eu acho que nós temos essa coisa do curador. Eu sou sabe? leiga, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, assim, da minha visão, que é pequena. Tá. Mas eu não sei, você não acha que quando você vai trabalhar com uma cura ou fazer algo de bom para outra pessoa, você tem que ter como base a bondade, o amor, o querer se doar para outra pessoa. E nem todo mundo tem isso. Pois é, mas o Eric, né, ele coloca muito que a frequência, ela não tem esse tipo de julgamento, tá? Esse julgamento é humano? É humano, né? E eu diria assim, é de um humano desconectado. Porque se nós estamos na conexão, a gente sabe que todo mundo tem o mesmo potencial, tá? Então a frequência, ela está aqui no ambiente, ó, que a gente agora aqui já estou sentindo, tá? E as pessoas podem aprender e ela não passa através de mim, entende? Tá. Então, o que eu assim manifesto, né? Porque em essência o ser humano é um estado de amor puro, tá? Então, o que eu manifesto no mundo, meu eu relativo, não vai conseguir interferir nisso. Se eu cataliso a frequência para alguém, porque nós somos catalisadores, ó, agora eu estou aqui, estou com você, tá? O que eu sou não interfere nessa qualidade. As pessoas podem, inclusive, transformar essa manifestação relativa, porque é relativa. Sim. Quando eu estou no mundo e estou agindo com a mente do mundo, eu estou relativizando quem eu sou, porque eu sou essência, tá? Então, mesmo que no relativo eu não esteja tão alinhado, né, com esse estado amoroso do ser humano, né, porque eu digo muito que a gente esqueceu essa natureza, a nossa natureza é essa, é ser humano, tá? E o ser humano envolve esse estado amoroso. Eu acredito que a própria frequência possa transformar isso, tá? Transformar estados, pessoas, ações desse eu relativo em ações mais conectadas com essa essência, tá? Então, não ao contrário. A gente dá muito poder para o ruim e ele não tem tanto poder assim, né? Exatamente. Então, eu tô assim, a partir desse momento que eu entrei em contato com esse trabalho, eu comecei a funcionar de uma forma mais alinhada. Porque uma vez que você entra em contato com essa essência, que seja por um segundo, você sabe como é essa sensação, tá? E aí você sai desse alinhamento, mas você tem para onde voltar. Então, eu não sou isso, eu não sou o mundo, eu sou isso, tá? Eu posso ir lá, me descabelar, sofrer, mas eu tenho para onde voltar. A nossa casa, né? Tá?
Então, a frequência da cura reconectiva me trouxe esse entendimento. E não foi assim, tá? Vai fazer 9 anos no trabalho, né? Então, assim, foi um processo meu de transformação pessoal. Também. Junto com o processo das pessoas que passaram por mim, das pessoas que eu atendi. Malu, explica pra gente como é feita a cura reconectiva. Então, a cura reconectiva é uma frequência que está aqui, tá? Me dá a sua mão. E que a gente, isso aí você pode largar para lá. Você só tem que se preocupar em receber, assim como eu só estou me preocupando em receber. Então, é uma frequência, tá aqui, ó. Tá? E às vezes com um trabalho assim de alguns minutos, alguns segundos, você já vai começar a ter algum tipo de resultado seu. Então, ao entrar em contato com o campo vibracional do ser humano, essa frequência reequilibra todos os níveis, tá? Físico, mental, emocional, espiritual e níveis que a gente desconhece, tá? A partir disso, a gente entra numa faixa vibracional onde a gente é oferecido o contato com essa essência. E pode ser por um segundo, tá? Isso oferece a oportunidade da gente abrir o nosso caminho de autocura. Da gente atravessar a porta dessa autocura. E eu continuo com a mão aqui. É uma possibilidade, tá? Então o trabalho, ele vai sempre facilitar que você abra o teu potencial de autocura. Que você seja o portal dessa autocura. E aí, isso vai se manifestar em algum lugar da sua vida. Pode ser a nível físico, mental, emocional, espiritual, pessoal, trabalho, sei lá, qualquer coisa. Vai haver uma alteração para esse que favoreça esse caminho que é da sua existência. Então, a gente não tem como intencionar o trabalho da cura reconectiva, tá? Não adianta a pessoa ter uma intenção. É deixar para o universo. Tá? E o universo vai oferecer o que tiver que ser. Entendi. E a gente não sabe o que é. Então, assim, é uma coisa, sempre uma surpresa. Sempre algo acontece nessa direção. Algumas pessoas percebem muito rápido. Algumas curas são curas físicas importantes, mas a gente não tem como determinar isso. Isso é de cada um, né? E outras pessoas não percebem. Mas, de alguma forma, aquela pessoa começa a expandir a percepção dela para melhorar esse contato. Então, eu nunca sei o que vai acontecer, mas eu sempre sei que vai acontecer alguma alteração que seja de 1 grau para que essa pessoa entre no processo dela de autocura. As sessões são feitas presenciais, podem ser à distância. Eu gosto muito de atender à distância, tendo muitos bichos, muitas crianças, porque eu acho o trabalho à distância um trabalho incrível, assim, a gente fica meio que sem a preocupação do outro estar ali, né, deitado na frente da gente, e o que ele vai dizer quando ele abrir o olho, coisas assim que na época que eu comecei eu Quando tinha, você né? faz esse trabalho à distância, você agenda um horário com essa pessoa e ela se coloca à disposição para você poder manipular essa frequência. Igual presencial, ela deita e durante 30 minutos eu vou catalisar essa frequência para ela. Eu vou estar deixando os contatos da Malu aqui para se alguém se interessar. Isso aqui que eu estou fazendo com você, as pessoas que estão vendo o vídeo podem aproveitar para elas. Bacana. Tá? Então eu gravo muitos vídeos assim como eu estou gravando com você. Eu vou deixar todos os seus contatos. E as pessoas sentem onde elas estão. É só elas entrarem em contato. E o retorno que você está tendo desse pessoal? Os resultados? Nossa, é muito incrível assim, né? Eu tenho vários tipos de relato, né? Desde pessoas que se autocuram de problemas sérios, como tumores e coisas bem sérias, depressão, muita gente, né? Estava em depressão profunda, sem conseguir levantar da cama, sem tomar um banho,
tá? Então eu já tive relatos de pessoas que se autocuraram de glaucoma, já tive relatos de uma pessoa que tinha Alzheimer e ela ficou perfeita no dia do casamento da filha. Então, assim, a cura reconectiva, ela não tem como objetivo curar doença, tá? Isso é bom que fique claro, tá? O objetivo da cura reconectiva é colocar a pessoa numa situação, numa condição dela fazer essa autocura. E aí, quando a pessoa tem o resultado, é dela. Então, para mim, é um processo de empoderamento pessoal, além de qualquer coisa, tá? Porque quando é o outro que faz, eu vou ficar a vida inteira dependendo desse cara. Eu entendi. Tá. É você reequilibra a pessoa e dá poder. Na verdade, ela descobre o seu poder, o poder que ela já tem. Ela já tem, ela já é. Então, é um trabalho de liberação. Até porque não precisa ser a Malu, não precisa ser o Eric. É qualquer pessoa que aprender isso vai ter a mesma condição, sabe? Crianças aprendem, adultos aprendem, pessoas bem idosas aprendem. Geralmente você precisa, para trazer esse equilíbrio, essa descoberta, você precisa de quantas sessões? Apenas uma é o suficiente ou tem uma média? A gente oferece de 1 a 3 sessões, tá? A pessoa não precisa fazer as 3. Tem pessoas que param na primeira com o resultado delas. A gente oferece de 1 a 3 sessões e quando a pessoa tem um desafio muito grave, tá? Que é algo mais sério na vida dela e tal, ela pode fazer até 6 sessões, nunca mais do que isso, tá? É uma coisa... Então é uma coisa condensada. Meu cliente é sempre novo, tá? E aí de tempos em tempos ela pode repetir essas sessões para uma outra coisa, se ela quiser. Enfim, ela pode voltar para fazer a cura reconectiva. Ou às vezes até num momento de desequilíbrio que a gente está diante de um problema e precisa se fortalecer, claro. É a hora de procurar. Também. Então os motivos são os mais variados possíveis. Eu tenho gente que diz assim, eu fui na palestra sua e eu tinha visto uma frase X num lugar Y e aí você repetiu na palestra e eu sabia que era para fazer uma coisa com você. Sincronicidade. Tá? O gosto da vida tá nisso, da gente permitir que essa sincronicidade entre e tome conta. Porque os acontecimentos vão ser cada vez mais sincrônicos. Isso é muito legal. Então isso é a cura reconectiva. O objetivo dela é reequilibrar, tá? E, né, existem outro trabalho que também é feito com essa frequência. E o objetivo já é outro tipo de abordagem, já é outro número de sessões, é outra coisa, tá? Que seria mais voltado para... Então, eu vou falar então da reconexão, né? A reconexão ela é feita com a mesma frequência, só que o objetivo da reconexão é reconectar a tua malha com a malha planetária e alavancar o seu processo evolutivo, tá? Então esse é o objetivo da reconexão. A gente desenha com a frequência essa malha no seu corpo e religa a malha do planeta. Quando isso acontece, é como se a gente recebesse um realinhamento do nosso propósito. Plá! E o que é isso, né? O que é um realinhamento do nosso propósito? Acontece mais ou menos assim. A sincronicidade aumenta na tua vida, tá? O que é do seu propósito já está no teu campo desde que você existe e você começa a ter mais acesso aos recursos, pessoas, lugares... situações. Seria uma abertura de caminhos. Isso, mais ou menos isso. E flui tudo muito mais fácil. Ah, mas aí não chega nada que não é do seu propósito? Chega, e quando chega incomoda muito. Tá? E aí você afasta. Há algumas coisas, quando a gente faz a reconexão, são retiradas. Literalmente retiradas. Tá? Então o que não é seu começa a se afastar e se você não afasta, você começa a se entrar em conflito. Então, mesmo que você não queira que aquilo saia da sua vida, não tem muito jeito. Ou você deixa e larga, desapega e flui,
ou você se apega e morre. Porque a escolha da consciência, né, da chamada consciência, é sempre entre a vida e a morte. É uma escolha que me dá vida, fluxo, e a outra que me dá morte. Morte assim, eu caio dura? Não. Não, se fosse assim ia ser legal. Morrer em vida é o pior. Eu acho que se fosse assim ia ser até legal, porque aí você, pum, cai duro, e aí volta numa outra existência, né? A gente está na roda de Sansara, né? E eu realmente gostaria de não precisar mais, mas não sei, né, o que vai ser. Mas, enfim, tudo que a gente evita com vida, então é melhor não pensar nisso, né? É melhor me transformar e virar uma outra coisa em vida, tá? Então, voltando ao assunto, né, da reconexão, a gente está sempre fazendo essas escolhas. Eu acredito que esse da reconexão, o impacto das mudanças é muito mais forte. Sim, é muito mais forte. Esse trabalho, para você ter assim, uma noção, ele é feito uma única vez na vida e nunca mais você faz, e você vai ter resultado dele o resto da sua vida, tá? As sincronicidades que acontecem na minha vida como hoje, isso é abertura de campo, tá? E eu vou dizer para você que isso veio acontecendo através da reconexão. E ela é feita da mesma forma, através de... pode ser feita à distância? Não, ela tem que ser presencial, ela é feita em 2 dias seguidos, tá, né? E nunca mais aquela pessoa faz aquele trabalho. E ela vai tendo resultados na vida dela. Eu costumo dizer o seguinte, não é a reconexão que vai transformar a sua vida, mas é você que vai ter acesso, agindo conectado, que vai ter acesso às informações necessárias para mudar a sua vida. Se tá ruim, se tá bom, beleza, vai expandir esse bom, tá? Se tá ruim, vai retirar esse ruim. Às vezes dói um pouco retirar o ruim, né? Porque a gente gosta. Se apega no ruim, a gente adora, né? A gente, de vez em quando, eu me vejo assim, eu digo, não, peraí, Maria Lúcia. Eu me chamo de Maria Lúcia, muda até de nome, né? Volto pro nome original, tiro a Malu. Olha, Maria Lúcia, eu vou conversar com ela, né? Não dá pra ser assim. Então, isso é a vida. A vida pulsa o tempo todo assim. Ela contrai e expande. Isso é o universo, o tempo inteiro assim. E a gente também nesse movimento, e assim é o nosso coração, e assim é a nossa circulação. É que a grande maioria está meio no automático, zumbis, né? E não percebe isso que está tão evidente o tempo inteiro. Pois é, então aí vem uma questão bem importante que você tocou agora, gostei disso, né? É o perceber, tá? Então, se você quer alguma coisa para a sua vida de muito bom, trabalhe a sua percepção. Invista nisso. Invista na expansão da sua consciência. Invista em você. Não tem nada mais valioso no mundo do que você. Nada, tá? Então, seja isso, né? Invista em você. Quando você decide isso, o universo vai colocando na sua vida os recursos. Porque eles já estão aqui, tá? Então vão acontecendo passo a passo os recursos, né? As pessoas falam muito de intuição, mas a intuição passa pela mente, tá? E o instinto não. Você não pensa, tive uma intuição, aí você fica avaliando, será que é? Será que não é? É decisão. A gente vai tomar várias decisões na vida e quando a gente decide, é claro, ninguém decide com dúvida. Quando você decide, você decide, tá? Não é eu acho que eu vou fazer isso, né? Ontem eu até estava brincando com uma pessoa, né? Que eu disse para ela assim, ninguém diz assim, eu daqui a 2 meses vou arrumar um marido. Eu decidi. Não, né? As coisas acontecem. Né? E você tem que decidir ali na hora, será que sim, será que não? Quando você pensa muito, é porque aquilo não é muito o que você... Tem muita dúvida em si, né? Para você. Porque a dúvida é um sinal que tem algo ali que não funciona. E a gente não escuta isso, tá? A gente não escuta isso.
Às vezes a gente escuta, aquilo não é para mim, mas aquilo tem tantas coisas atraentes e a gente vai. Não é isso que a gente faz? Como ser humano? Então a percepção é algo que eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa ser que nem a ameba. Conhece a ameba, aquele bichinho unicelular? Dá licença, tá? Por favor, porque eu adoro ela, tá? Então, ameba. Prazer, ameba, tá? A ameba é um ser unicelular. Eu só não sei se tá pegando. Não tá pegando? Então olha aqui, pessoal. Ameba, um ser unicelular. Quer que eu seguro a ameba? Quero que você segure a ameba. A ameba tá aí, tá? Ser unicelular, tá? Que não tem a nossa capacidade de pensar, sentir e fazer. Mas ela tem uma coisa, ela tem instinto, tá? Então, se aqui é um nutriente, o que a ameba faz? Ela vai atrás do nutriente. Beleza. E se aqui é o inimigo, o que ela faz? Ela continua correndo. Não. Tá? A gente não consegue fazer isso. A gente poderia fazer só isso. O sentir é muito importante. A conexão com esse querer essencial é muito importante. Porque o que me define é isso, é o meu querer. Não é o meu desejo, é o meu querer. Tá? E quando ele é essencial, ele não é do mundo, ele expande. Agora, se eu tô vendo na TV que tem uma novela agora que a moça é dona de uma fábrica de bolo, né? Eu olho na novela e digo, legal, uma fábrica de bolo, puxa, isso deve dar dinheiro, quero. Isso é seu ou é do mundo? É do mundo. Tá? Isso vai te expandir? Não. Tá? Então, o nosso trabalho é redescobrir qual é esse querer mais profundo. O que me conecta a essa essência e quais são as informações que ela está me mandando o tempo inteiro para atender às minhas necessidades. A nível físico, emocional, mental, espiritual. E quando a gente coloca a nossa presença no nosso querer essencial e não do mundo, da conexão com o mundo, a gente começa a ter mais expansão de percepção. É o exercício. A ameba só precisa fugir e se nutrir. A gente não. A gente precisa de muito mais coisas. Tá? A nossa nutrição é a nível físico, mental, emocional e espiritual. A dela não. Certo? Então a gente precisa desenvolver uma percepção muito mais aguçada. Mas nós viemos com os instrumentos para isso. O que a gente faz? Não usa. Vive na mente do mundo. E quando a gente vive na mente do mundo, a gente sofre por pensar igual à mente do mundo. Porque o que o mundo faz me afeta. Mas o que eu sou, essencialmente, eu desconheço. Eu trabalho em prol dessa libertação, dessa conexão, desse aumento de percepção das pessoas. Tá? Eu acho que o nosso grande trabalho como ser humano é ter a liberdade de escolha. Tá? E para ser livre, você tem que se conhecer. Total. Eu vou falar as palavras de um amigo meu, né? Vou até dizer o nome dele, senão, né? O nome dele é Sérgio Bragatioli. E ele falou uma coisa mais ou menos assim comigo, que eu não me lembro exatamente das palavras, mas era o seguinte. Para escolher, a gente precisa de discernimento. O discernimento traz pra gente a consciência. Tá? Se eu tenho consciência e tenho possibilidades de escolha e posso escolher, tá? Isso se chama liberdade. Tá? Se eu não posso escolher, ele é muito bom, né? Então, assim, a gente acaba começando a se rodear de pessoas que têm algo para nos oferecer. Por causa de quê? Padrão vibracional. Tá? Padrão vibracional. Eu estou muito contente. Eu não sabia realmente o que era essa cura reconectiva e a reconexão. Então, para mim,
foi bem surpreendente, gostei muito. Você quer colocar mais alguma coisa, Madu? Então, eu queria deixar assim para as pessoas, sabe? Primeiro um convite, que é convidar vocês para irem para a imersão de cura reconectiva que vai ter no Brasil esse ano em novembro. Eu vou colocar assim todos os teus dados na descrição do vídeo. E assim, eu tô muito feliz porque vai ser a primeira imersão comigo, né? Então vocês são super convidados. E a outra coisa é só um recado mesmo, né? Quando a gente vive a vida sem expectativa, com muita curiosidade, sem intenção e com muita disponibilidade, a gente promove a nossa cura. E vem para a vida da gente o nosso estado amoroso. Eu sei que não deve ser muito simples viver a vida sem expectativa e sem intenção, mas tenta só por um tempinho. Quando você começar a ter resultado, me conta, tá? E muito obrigada. Obrigada a você. Sabe, foi muito incrível estar aqui, muito melhor ver você ao vivo do que no vídeo. Gostei muito de estar com você. E o que você precisar, eu estou disponível, gente. Todo agradecimento. Pessoal, e não esqueçam, a melhor terapia é aquela que te faz bem. Eu adorei. Querida.